Ok, voltamos aí conversando sobre esses próximos dias. E por que a gente está fazendo isso aqui? Por que amanhã a gente vai ter um debate? Amanhã o Roberto Petro vai estar aqui, Vanderlei vai estar aqui também. A gente vai continuar levando à frente a nossa cidade e as eleições. Porque a gente quer o melhor para Teresópolis. Nós queremos que o melhor dos 5 candidatos, que ele vença as eleições e que ele possa, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, que ele possa trazer um ar novo para Teresópolis, coisas novas para Teresópolis. Fala-se muito no hospital municipal ou no hospital estadual. O general Pazuello falou disso, né? Falta gestão. Se tivesse gestão, teria feito um projeto, já teríamos o hospital em Teresópolis. Então, mas lembrando que todos os candidatos que passaram, todos os prefeitos que passaram, também ninguém fez um hospital municipal. Não é só culpa do Vinícius. O Vinícius não fez, poderia ter feito. Mas os outros que passaram também não fizeram. Tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser lembrado, né? E o que vem daqui para frente. A situação do trânsito, da mobilidade urbana em Teresópolis, que hoje é um problema muito, muito, muito grave. Tá? Isso tem atrasado, inclusive, as ambulâncias que circulam aqui em Teresópolis, o bombeiro, atrasa, às vezes, subindo ali a Alameda Pimenteira, acho que está sobrecarregada de carros, tudo isso tem que ser visto. Então, esse novo prefeito, que é político, é óbvio, não quero saber de política, mas quem vai governar é um político, esse novo prefeito é um desafio para ele. E você acha que ele pega a prefeitura de que maneira, Vanderlei? Financeiramente? Esse prefeito vai deixar a prefeitura bem pior do que ele encontrou. E olha que ele encontrou ela bem complicada, né? Que ela vinha já naquele rescaldo do período do Jorge Mário, depois passando pelo período do Arley, que era meio inconsequente com os gastos, e depois no próprio caos, né, que aconteceu naquele processo de transição ali, de sai prefeito, tem prefeito interino, né? Então tinha muita complicação. Mas o problema da prefeitura hoje é que o prefeito que está aí, ele conseguiu na justiça uma liminar para ficar 3 anos sem pagar o precatório. Imagina, você tem dívida com a agiota e... Que precatório é dívida de agiota? Ele vai receber. Ele tem um mecanismo de receber, não depende, não é aquela dívida que alguém vai dizer, devo, mas um dia eu pago. O precatório já está judicializado, então é o agiota que tem capanga como um modelo da máfia, por exemplo. Vamos comparar assim. O precatório não tem como ser um prefeito negar, não pagar. Então é um modelo que vai ter que ser pago, como a dívida da agiota. Então, quando ele conseguiu essa liminar, que valeria por 7 meses, para que, segundo o tribunal, ele saneasse as contas, porque ele prometeu ao tribunal que ele sanearia as contas da prefeitura em 7 meses e voltaria a pagar. Então, quando ele, em vez de pagar com 7 meses, ele começou a postergar. E ficou 3 anos sem pagar a dívida de precatório. Bom, ele foi o único que fez isso, porque todos os outros prefeitos pagaram dívida de precatório. Arley pagou, Jorge Mário pagou, Tricano pagou, Petro pagou, e no Celso também, antes do Celso Pedro, mas naquela época lá atrás tinham menos precatório, então as coisas se resolviam antes de ir para precatório. Mas esse volume precatório, ele triplicou de valor nesse nefasto governo que está aí. Então, hoje, se a gente está falando de dívida de precatório em perto de 1 bilhão, isso aí não estava nesse valor antes, era 200, 300 mil, somando tudo, entendeu? Somando as possibilidades. Mas como ele ficou um tempo muito grande sem pagar e gerou novos precatórios, né, muitas dívidas que podiam ser negociadas, resolvidas ao longo desse governo, não foram resolvidas e também viraram precatório. Todo ano está chegando uma quantidade nova de precatórios. Se fizer um levantamento sobre isso, você vai ver, dobrou, triplicou de valores, triplicou de número de precatórios novos. Né? Não só os valores. Então, quem pegar vai ter que dar uma solução, talvez arranjando um empréstimo ou vendendo alguma coisa de grande valor para conseguir pagar essa dívida. O primeiro, para sanear uma empresa, a primeira coisa que se faz é se desfazendo de algum bem. Tem lá uns carros que não usa mais, e depois tem alguns funcionários que você manda embora. Tem várias soluções para sanear uma empresa. Na prefeitura não é muito diferente, você tem que criar um modelo para resolver. A água agora e não resolveu o problema. Porque nunca foi. Vender a água nunca foi uma solução para a cidade. Foi uma solução para o prefeito e os amigos dele, não foi solução para a cidade. Essa venda da água, ela está sendo discutida na justiça, ela tem indícios de fraude, ela tem... Quem diz isso é o TCE, ela tem indícios de direcionamento e ela foi um péssimo negócio.
porque você vendeu uma empresa que valeria cerca de 1 bilhão, né, que é se estima que a SEDAI, o patrimônio da SEDAI no município vale em torno de 1 milhão, você disponibiliza essa empresa para alguém explorar ela por 25 anos por 300 milhões. Isso é 1/3 do valor do que vale o patrimônio. Então, o erro está muito grande ali. E sem contar que a empresa não pagou os 300 milhões da prefeitura. Daquela parte de metade do valor, aí, do valor da concessão da água, a empresa pagou à SEDAI para ela sair da cidade a toca de caixa. Esse dinheiro não chegou nos cofres da prefeitura. E uma das primeiras ações do próximo prefeito vai ser mandar que a empresa da água pague esse dinheiro que pagou indevidamente a SEDAI, porque esse dinheiro, os 306 milhões do valor da água era para ser pago à prefeitura. Se havia alguma dívida com a SEDAI, é problema da empresa que vai entrar. Ou então se discute esse problema na justiça, mas não poderia ter usado esse dinheiro da concessão para pagar a SEDAI, porque é uma dívida da empresa que entrou com a empresa que está saindo. Certo. Então isso aí vai dar gente na cadeia por causa disso. Porque a concessão foi vendida por 306 milhões. Não podia tirar 70 milhões e pagar por fora, TED a TED, a empresa que estava saindo. Não podia. Tinha que entrar no cofre. E esse prefeito mentiroso que está aí disse que esse dinheiro ia para uma conta judicial. Lembra disso? Foi. Não sei se falou na entrevista aqui. Que conta judicial? Se a gente tem o comprovante do banco da Imperatriz pagando a SEDAI, né? Essa gente escreve coisa em papel e acha que o papel não vaza. Então, esse documento existe, nunca houve conta judicial e não houve esse pagamento desse dinheiro. Então, a Imperatriz é bom ir juntando o dinheiro aí, que dependendo de quem vai ganhar a prefeitura, a gente espera que esse novo prefeito exija dela aqueles 70 e tantos, eu acho que são 73 milhões que ela pagou diretamente à SEDAI por um rolo dela com a SEDAI e não o rolo da concessão. A concessão, que é dinheiro nosso, foi 306 milhões. Esse dinheiro não entrou todo nos cofres da prefeitura ainda. Leia Mendes, eu vou transformar o teu comentário numa pergunta para o Vanderlei. Arthur Nekemi, ele botou aqui, fazer perguntas fáceis não vale, tem que fazer perguntas mais quentes. Arthur, isso é um sorteio, vai ser sorteado lá na hora, no debate, né? Então, tem assuntos prioritários. Às vezes não é a pergunta, é um comentário dentro de um assunto em que o prefeito tem que responder. E a gente depende muito da vivacidade dos concorrentes que estão no debate e, às vezes, eles não têm a oportunidade de questionar. Por exemplo, nesse debate passado, um cara vai me dizer que vai entregar a UPA para o Estado como solução para a saúde em Teresópolis. Olha que besteira que o camarada falou. Quando você tem a gestão própria da UPA, vem o dinheiro do Estado para você fazer a gestão própria da UPA. Então, quando você entrega a gestão para o Estado, aquele dinheirama que vinha, você não recebe mais. Então, isso é uma batatada tão grande, falta de conhecimento de causa. E lá não tem um jornalista que possa interferir e cutucar o camarada, e falar, não é bem assim não. E como é que fica esse dinheiro que vem? Porque se você gasta hoje 20 milhões, vamos dizer, hipoteticamente, 20 milhões com a UPA por mês para manter, esse dinheiro vem certinho no fim do mês, entra na conta da prefeitura e você paga a empresa, a UPA, as empresas, ao custo que tem na UPA. Se você não tem a gestão mais, quem vai fazer isso é o Estado. Então, ou seja, falta no modelo do debate também essa oportunidade onde um candidato vai lá e interfere e desmonta aquela farsa do discurso que o político busca fazer, justamente porque não conhece os problemas da cidade. A Leia faz um comentário, Leia Mendes, ele vai sair e vai deixar essa dívida e ele precisa ser punido por isso. Eu transformo o teu comentário numa pergunta. Ele pode ser punido por isso? O que faz uma pessoa cometer um crime, cometer uma irregularidade administrativa, é a certeza da impunidade, né? Nesse modelo que nós temos de justiça hoje, a impunidade é quase certa, porque tudo é muito lento, né? Tudo é muito demorado. E na política, quando você muda o modelo da política, se o modelo que muda não se empenhar, por exemplo, esse prefeito, quando chegou aí, quando ele estava em campanha, ele dizia que ia fazer uma auditoria.
Lembra disso? Fazer uma auditoria. O que é uma auditoria? Prefeitura? Você contrata uma empresa, isso aqui está errado, isso. Pegou a Arley, pegou o Tricano, pegou o Catão. A auditoria é para isso, para ver onde estão os erros, para indiciar, para municiar o Ministério Público para fazer as ações que podem levar aquele cara à cadeia. Falou isso a campanha inteira. Falou isso em campanha inteira. Fez alguma auditoria? Não. E agora o que ele está fazendo? Ele está conduzindo seus interesses para aquela e aquela candidatura, para também não sofrer auditoria. Então, e também o candidato chegar, vou fazer auditoria, ele é também uma coisa complicada, porque quando ele chega lá, ele tem que resolver o problema da cidade. O problema é da UPA que não funciona, é do transporte que não funciona, é dos serviços públicos que não existem, das escolas que estão fechadas. Esses são os problemas. Ele para a prefeitura. Se ele fizer uma auditoria, ele para a prefeitura. A prefeitura não tem dinheiro para pagar. O dinheiro que entra lá está sendo sequestrado pela justiça. Uma auditoria não sai barato. Uma auditoria não é feita para funcionários da prefeitura. Ele tem que contratar uma empresa para isso. Exatamente. Ele tem que colocar essa auditoria sobre o crivo do Tribunal de Contas do Estado. É uma coisa muito cara, é necessário, porque o ladrão tem que ser preso. A pessoa que faz corrupção na política tem que ser punida. Mas o modelo não permite, né? Você vê as articulações aí, os movimentos dos bastidores pela continuação dos interesses no atual governo, eles existem, são reais. O que se está fazendo para não se perder a prefeitura para um adversário sagaz, que vai fazer alguma maldade com quem está deixando a prefeitura, é muito grande. Então, você tem a possibilidade de tudo isso não dar em nada. Você vê a questão da água. Nós falamos aqui, antes da água ser concedida, que se ela fosse concedida, a empresa demoraria 10, 15 anos para sair, mesmo que se provasse que estava tudo errado. Então, você tem um contrato que é fruto de uma enganação, você tem das audiências públicas, de tudo mais. Você tem um prefeito dizendo que a água vai ser 10% mais barata e depois ele dobra o preço da água do comércio. 10% mais barato para todo mundo, não é só para quem não é do comércio, né? E aí depois ele faz uma redução do valor do pregão da água de 306 milhões, já abate 20 milhões, para pegar 30 de antecipação. Ou seja, e tira os 10% de desconto da água, né? Nós vamos já entrar em janeiro já, aqueles 10%, em janeiro agora, ele vai tirar 3,5% dele. Então não é 10% em janeiro. Já não é mais 10%. E no outro ano vai tirar mais 3,7%. Então em 2 anos já perdemos os 10% de desconto. Essas enganações da água, todas elas estão sendo discutidas na Justiça. Cadê? Ações na Justiça, do Tribunal de Justiça com pedido de liminar, isso em novembro do ano passado. Que justiça é essa que nós já estamos em setembro, faltando 2 meses para novembro, e a liminar não saiu, e a decisão não saiu, e o tribunal não andou essa ação não está andando. Não só essa, como 6 ou 8, quase 10 ações que existem na justiça questionando essa licitação. Nós temos exemplos desses grupos de água que assumem a água da cidade, completamente trabalhado, tudo atropelando a lei, tudo com fraude, e que elas ficam 10, 15 anos, e como o contrato é de 20, 25, elas vão ficar até onde der, entendeu? Então é muito difícil realmente se falar. O que nós precisamos hoje realmente é nessa questão de punição para quem fez, para o prefeito que cometeu crimes e tal, e que fez irregularidades, meio que abandonar, isso agir sem muito holofote, né? Fazer isso sim, fazer levantamentos, mas sem aquelas promessas de auditoria, porque a promessa de auditoria em campanha de candidato a prefeito é igual promessa de devolver salário, é picaretagem, não funciona, isso não existe, né? Nós tivemos um prefeito que prometeu devolver salário, devolveu? E se devolveu, como é que justifica ter enriquecido e ter dobrado, triplicado o patrimônio por dentro? Ao longo do período que foi prefeito, já se não estava ganhando mais nada, porque trabalha de graça 24 horas, que o prefeito não é prefeito 8 horas por dia, né? Nós trabalhamos 8 horas por dia, 6 horas, 12 horas, a gente tem o nosso limite de carga de trabalho, mas um prefeito é prefeito 24 horas, né? Então, como é que você trabalha de graça 24 horas e enriquece? Então, as pessoas, o povo também tem que olhar para isso, não precisa depender só da justiça ou da classe política adversária, né? As pessoas têm que olhar e ver, está errado isso, né? Essa pessoa veio para a política para se beneficiar. Então, o eleitor, a hora é agora. A hora é agora do eleitor olhar na cara de cada camarada que está fazendo esse embate político e perceber, esse cara está mentindo quando fala isso. Esse cara está querendo me enganar quando fala aquilo. Não é se encantar com os salvadores da pátria, porque eles não existem. Tem dilapidadores da pátria, né? Eu vou até pedir o Gilberto já para deixar prontinho aí, que a gente já está encerrando a chamada para
para os debates que nós vamos ter. A gente tem que falar muito desse debate, que é a semana que vem, daqui uma semana. Então, nós temos aí um final de semana que as pessoas relaxam, tiram para relaxar. Depois a gente entra aí numa semana em que a gente só vai falar do debate, né? Então, já deixa prontinho aí, que a gente já está encerrando aqui. A expectativa nossa, de todos nós, né? Daqui a pouquinho eu já vou gravar para esse debate. A expectativa nossa desse debate é muito grande. Deixa eu ver o que a Léa falou aqui. Não, ainda é a mesma coisa. A expectativa nossa... Obrigado, Léa, pela participação Mendes. E tantos outros que fizeram uma pergunta. O Arthur fez um comentário aqui, a Cláudia também falando aqui, concordando comigo, que é difícil as empresas, uma empresa ir para outra cidade, né? Que isso é um acordo de cavalheiros. E também vocês imaginam o seguinte, eu não sei quantas linhas de ônibus tem aqui na reta. Digamos que tem aí 40 ônibus circulando aqui. Aí você bota uma outra empresa, comporta mais 40 circulando? Não comporta. Aí 80 ônibus circulando aqui, eu não sei se são 40, mas não comporta. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Ela falando aqui da situação de Friburgo e Petrópolis, que é tudo igual, e o Arthur também participando aqui, 18 anos seguidos de desastres, e ele fala sobre perguntas fáceis, né? Que as perguntas têm que ser difíceis. Não, elas têm que ser perguntas para que as pessoas, para que os candidatos resolvam. Vanderlei, muito obrigado. Até amanhã aqui no debate. É isso aí. Cá estaremos. Você tem condições de amanhã de falar sobre coeficiente? Foi uma matéria tua hoje. As pessoas têm interesse em saber sobre essa questão de cadeiras de vereador. Tem gente acreditando aí em que no partido dele vai fazer 3, 4 vereadores, né? Essa eleição é uma eleição interessante, não são tantos candidatos assim, sobraram no final 370 candidatos, só 5 ficaram de fora. É um número maior que na eleição anterior, mas ainda é um número razoável para Teresópolis. Só que dessa vez nós temos 21 cadeiras, são quase o dobro da cadeiras que havia antigamente, que era 12, né, passou para 19 e agora foi para 21. E no jornal de hoje tem aí primeiro alertando, faltam só 16 dias para as eleições, gente, está passando a hora de escolher um candidato, os candidatos estão desesperados, querendo ver a sua pontuação melhorar na pesquisa e não está acontecendo, está praticamente todo mundo patinando ali e a coisa não está andando. Mas essa matéria a gente fala da questão das possibilidades, né, de o que é a primeira cadeira, como é que funciona a segunda, a questão das sobras. A matéria é uma matéria produzida pelo TSE, eu só fiz uma adaptação nela para Teresópolis, mas ela dá para dar uma clareada bem na mente das pessoas de como funciona, principalmente os candidatos. Mas, em tese, quase todos os partidos que estão participando, talvez uns 4 ou 5 não consigam, mas uns 12 ou 13 partidos vão conseguir fazer um vereador, sendo que boa parte também dos partidos vão conseguir fazer 2 vereadores, principalmente os partidos que têm candidatura para prefeito, candidatura própria, porque a legenda de prefeito ajuda, a figura do prefeito na campanha ajuda, aquele partido da legenda do prefeito. Então, e vamos ter muitas surpresas, né, como nós tivemos na eleição passada. Né? Na eleição anterior, você lembra quando Da Ponte foi eleito? Ele era um candidato que todo mundo leva 100 votos. E apareceu com 1.000 e poucos votos. Né? Então, se elegeu. Na eleição passada, nós tivemos aí o Bruninho Almeida, é uma grande surpresa. Né? Como é que esse cara... Ninguém sabia quem era ele, ninguém sabia da cidade. Aparece com uma boa votação. Então, essa eleição vão surgir muitas novidades. Eu tenho visto alguns candidatos que podem ser novidades dessa eleição, que será uma grata surpresa se conseguirem ser vereador. Ou seja, esse cara pode chegar lá e saber o que tem que fazer. Então, e tem outros que a gente prevê que vai ser um caos se forem eleitos. Mas a casa, ainda mais uma casa com 21 vereadores, é uma casa que é importante ter esse tipo de gente, porque até o vereador que não consegue fazer o que tem que fazer, ele se expõe e ele é contradito ali naquele grupo e acaba contribuindo de alguma forma e nada mais é do que a essência do povo. A gente fica querendo pessoas com um nível intelectual, com um nível de moral, com um nível de ética, quando na verdade o vereador vai ser eleito pelo nível das pessoas que vivem na cidade. Né? Então é normal que a gente tenha aquelas pessoas com certos interesses, porque o eleitor também tem os seus interesses escusos, inclusive, né? Tem muito eleitor aí fazendo
fazendo rolo aí com o candidato a vereador para conseguir que aquele vereador se eleja, para ele arrumar um jeito de estar num pote, estar num cargo, tem de tudo, porque esse é o excesso do povo brasileiro. A gente torce para que o eleitor tenha sabedoria e torce para que entre esses 21 que vão ser eleitos, sobre ali uns 3 ou 4 que tenham noção de como funciona a Câmara. Porque, na verdade, a Câmara é um colegiado de cabeças, de poucas cabeças pensantes, mas cabeças que conduzem o tom do discurso. Então, se a gente tiver a felicidade de encontrar uns 2 ou 3 nesse grupo de 21 que possa ajudar a conduzir o processo, vai ser muito bom. Porque vai ter muita gente nova que não sabe o que está fazendo lá e que vai passar 4 anos sem saber para que foi eleito. Não, verdade, isso é verdade. Isso aí é muito ruim. Então, e essas pessoas não são necessariamente pessoas ruins, são pessoas até boas, são mal informadas. Então, se ela tiver lá pessoas que dão o tom e possam ser guiadas, elas têm boa intenção para fazer um bom trabalho, né? De bem intencionado e o inferno está cheio. Mas na Câmara, se a gente tiver, existem esses novos que vão ter boa intenção e certamente vão achar o caminho. E o que a gente mais precisa, além de ter desses 5 aí, que o menos pior ou o melhor seja eleito, a gente precisa que a gente tenha uma composição de uma Câmara razoável, porque uma cidade sobrevive a um prefeito ruim, mas não sobrevive a uma Câmara ruim. A Câmara ruim faz um prefeito bom ficar ruim. Então, a gente tem que procurar uma Câmara que seja boa para que faça de um prefeito ruim um prefeito mais ou menos, que é o que a gente espera, porque o mais ou menos é garantido. Muito obrigado, chegamos ao final do programa. Amanhã, Roberto Petro e Vanderlei Pérez aqui, debatendo eleições.